Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos os amados. Por favor, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós vamos trazer a mensagem desta noite com a graça do Senhor, baseada nesse texto. E com o tema, chamados para proclamar. Chamados para proclamar. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Pai, nós nos dirigimos ao Senhor mais uma vez em oração, agradecidos porque já fomos muito abençoados aqui nesta noite, com tudo que já aconteceu aqui, mas ao mesmo tempo, pedindo agora que o Senhor aquiete a nossa alma, nosso coração, bem como os nossos irmãos que estão acompanhando de casa, para que nada nos distraia e possamos estar atentos àquilo que o Senhor nos quer falar. Peço graça e poder no Espírito Santo para falar, meu Deus, da parte do Senhor em Cristo, com temor e tremor, e que o Senhor mesmo possa repreender todo o mal, trazer a Tua palavra e aplicá-la de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual, conforme a Tua soberania, poder e graça. Nós oramos assim, Senhor, e que o Teu Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida, não pode jamais silenciar a esse respeito. Não pode silenciar acerca desta obra transformadora, salvadora, e que resgata o homem perdido e pecador das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, para o senhorio daquele chamado Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Quem experimentou essa obra na sua vida não pode silenciar, não tem o direito de silenciar. Você um dia foi chamado, alcançado, e quem Deus usou para falar para você ou anunciar a você esta mensagem maravilhosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Certamente não foi um anjo, um querubim, um serafim, um OVNI, um ET. Deus usou uma pessoa para levar até você a mensagem do Evangelho. Aquela mensagem que arrebatou o seu coração e que transformou o seu estado de perdido para salvo. Para ilustrar melhor essa história, eu quero ler um relato aqui, neste livro que trago em minhas mãos, de um fato histórico ocorrido na nossa cidade, que melhor ilustrará o que acontece na vida daqueles que são chamados por Deus, mas que obedecem e atendem ao seu chamado. Por favor, preste atenção no que passo a ler agora. O missionário e médico norte-americano William Butler foi divinamente chamado para atender o grito das cidades do interior. Em 6 de março de 1894, ele mudou-se do Recife
e passou a residir em Garanhuns com sua família. O trabalho presbiteriano ganhou vida e vulto através da ação de Butler. Ele utilizou uma excelente estratégia para o interior. Através de seus serviços como médico, muitas portas foram abertas para a evangelização. Entretanto, em 1897, ocorreu uma epidemia de febre amarela em Garanhuns. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas em 1897 ocorreu uma epidemia de febre amarela em Garanhuns, que atingiu a população de Garanhuns e dizimou centenas de pessoas. A ação dos evangélicos nessa catástrofe marcou definitivamente a presença do evangelho e a vida da cidade de Garanhuns. O Dr. Butler convocou os crentes para ficar e ajudar e servir os doentes, em vista de que muitos bateram em retirada, abandonaram a cidade, foram embora. Dr. Butler convocou os crentes e disse: nós vamos ficar, nós vamos ajudar as pessoas, sobretudo com o evangelho. Continua a leitura e diz assim: Deus fez a cidade de Garanhuns ser marcada por seu poder. Assim como o livro de Atos registra que a cidade de Jerusalém gozava da simpatia de todo o povo, assim também veio a ocorrer em Garanhuns. Após aquela epidemia, os evangélicos conquistaram admiração e respeito. Tendo Garanhuns como base missionária, diversas cidades e povoados da região foram atingidos com o evangelho integral, inclusive cidades de Alagoa e da Paraíba, levando o evangelho a vários lugares e tornando-se o primeiro celeiro reformado de obreiros do Nordeste. Garanhuns passou a ser conhecida como Antioquia Pernambucana. Aconteceu aqui. Presta atenção nesse relato, e eu termino. Cerca de 41 cidades do interior haviam sido atingidas a partir de Garanhuns em 1946. Atingidas com a mensagem do Evangelho, atingidas com a evangelização, atingidas a partir do trabalho de Dr. Butler, que um dia ouviu o chamado do Senhor e resolveu obedecer o chamado do Senhor. E resolveu deixar lá o seu lugar natal e sair pelo mundo afora pregando o Evangelho do Senhor. A partir de Garanhuns, 41 cidades foram alcançadas, havendo nelas uma igreja, uma congregação ou um ponto de pregação. Pelo menos uma dessas coisas existia nessas 41 igrejas. Ou uma igreja, ou uma congregação, ou um ponto de pregação do Evangelho. Eu passo a citar as cidades: Canhotinho, Inhumas, Burgos, Tiririca, Largatixa, Catonho, Cachoeira d'Antas, Palmeirina, São João, Angelim, São Pedro, Neves, Fama, Brejão, Brejinho, Massaranduba, Correntes, Lagedo, Entupido, Águas Belas, Buíque, São Bento do Una, Cachoeirinha, São Caetano, Salobro, Jupi, Gameleira, Quipapá, todas em Pernambuco. Em Alagoas, Flecheira de Santa Quitéria, Mata Grande, Canabrava, Bananeiras, Olho d'Água de Areias, Monte, São Serafim, Porto Alegre, Santa Clara, Rio Branco, Mocambo e Pão de Açúcar. Porque um homem resolveu dar ouvidos ao chamado de Deus e obedecer. Dezenas de cidades foram atingidas pelo Evangelho. E aí nós podemos imaginar que centenas e milhares de pessoas, e provavelmente muitos dos que estão aqui hoje, são herdeiros de um trabalho de crentes lá atrás, de servos de Deus lá atrás, da nossa cidade, na nossa região, que resolveram atender o chamado de Deus, da palavra de Deus, para não guardar para si mesmo esta palavra e esta obra que mudou a sua própria vida, mas proclamar. Porque se você foi alcançado por esta obra, você não pode guardar essa obra. Você tem que ser um proclamador desta obra. E a história de Butler afirma e mostra para mim e para você
que grande parte da vida deste homem foi dedicada à evangelização aqui em Garanhuns e na nossa região, e provavelmente em cima de um jumento, em cima de um cavalo, com muito menos recursos que nós temos hoje. Mas se faltava ali recurso, sobrava ali paixão. Se faltava ali artifícios, sobrava ali desejo, amor. Se faltava métodos, sobrava obediência. Porque ele resolveu atender. E pensando numa frase que o pastor disse hoje aqui, de manhã, acho que o William James, nós precisamos nos envolver em uma obra que ela sobreviva à nossa vida, que ela permaneça além da nossa vida. Butler se foi, Butler morreu, Butler está no céu, mas quantos que ainda estão vivos e que foram abençoados através do trabalho que ele semeou lá atrás? A história está falando, aquele homem se envolveu em uma obra que foi para além da sua vida. E eu e você precisamos ter essa disposição de envolver nossa vida, nosso coração, nossa energia em uma obra que sobreviva à nossa vida. O texto lido, meus irmãos, eu quero que você volte agora os seus olhos para a palavra de Deus. O texto lido, inicialmente, ele fala sobre a nossa identidade espiritual. Ele fala de que quem somos em Cristo Jesus. Ele começa com uma adversativa, se referindo àqueles que rejeitam a Cristo, àqueles que tropeçam nessa pedra, que é Cristo, àqueles que rejeitam a Cristo. Então ele começa com uma adversativa, dizendo: vós, porém, os que creem, o povo de Deus, vós, porém, diferente daqueles que tropeçam, diferente daqueles que rejeitam a Cristo, vós, porém, vocês têm uma identidade espiritual. Vós, porém, sois raça eleita. Diga: nós somos eleitos. Meu Deus. Diga: nós somos eleitos. Deus colocou o amor dele em você. Deus, na sua soberania, decidiu escolher você, eleger você, amá-lo com um amor eletivo e fazer de você uma raça eleita, conforme confirma a palavra do Senhor Jesus em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê o quê? Fruto. Dê muito fruto. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Então ele está aqui revelando a nossa identidade, e isso é motivo sobejo para a gente vencer certo tipo de depressão, certo tipo de ansiedade. Saber que mesmo que fulano não olhe para mim, não me elogie, não fale comigo, não me trate bem, mas eu fui eleito, eu sou amado por Deus. E eu preciso entender que este é o melhor amor, este é o maior amor, este amor não é condicional, ele é incondicional. Ele sabe da minha fraqueza, limitações, pecados, insignificância, miséria, mas ele decidiu me amar. Então isso deve ser cura para a nossa alma. Porque às vezes alguém passa, não fala, não vê, está num dia mau e meu Deus, acabou meu dia, porque fulano não me viu, porque fulano não falou comigo, porque eu fiz isso e não foi elogiado. Como diziam os puritanos, será pouco os seres amados por Deus? Será pouco os seres eleitos de Deus? Um Deus que não te abandona, um Deus que não te deixa, um Deus que está contigo em todo o tempo, em toda situação, em todo lugar. Identidade do crente: nós somos raça eleita. O texto continua, por favor, olhe para o texto. Sacerdócio real. Não precisamos mais de um representante para nos levar à presença de Deus. Agora nós temos livre acesso, porque nós somos sacerdote real. Nós somos um sacerdócio real. Nós estamos diante do rei, nós fazemos parte de um reino, nós nos colocamos diante de Deus, porque lá na cruz o véu foi rasgado, e por causa do nosso supremo, sumo sacerdote, nós temos livre acesso a Deus. Sacerdócio real. Você pode falar com o Senhor onde você estiver, através do nome bendito do Senhor Jesus. É a identidade do crente. E ele continua dizendo: não só sacerdócio real, mas diz para mim e para você que nós somos nação santa. Nós somos um povo santo. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado.
Então Ele nos tirou de uma vida de escravidão do pecado para vivermos uma vida em santidade. Olhe, anote uma coisa para você: não existe salvação sem santidade, viu? A característica de um salvo é santidade. Não confunda graciosidade com licenciosidade para pecar. Não confunda graça com desgraça. Deus nos tem como um povo santo. Conforme 1 Pedro 1,16, conforme Levítico 11,44, sede santos, porque o Senhor é santo. Não fique dizendo que é salvo se não estiver vivendo em santidade. Tropeçar é uma coisa, viver no pecado direto é outra coisa. Então a marca do salvo é santidade. Deus nos chamou para a santidade. Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para a santidade, para sermos santos. E por último, falando sobre a identidade do povo de Deus, nós somos propriedade. Olha o texto, por favor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Por outro lado, Deus não divide o seu povo com ninguém, meu irmão. Você tem um dono. Deus é o seu dono. Deus é o seu dono. Você é propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Você tem um dono, o Senhor é o seu dono. Ele lhe comprou, e comprou com preço de sangue. Você tem um dono. Essa é a nossa identidade. Isso deve trazer ao nosso coração alegria, consolo, conforto, esperança. Nós somos, não é orgulho, mas esperança, conforto. E o quê? Humildade diante de Deus. Em pensar que Deus sabe quem nós somos. Miseráveis, pecadores, fracos. Tem dias que estamos cheios de fé. Tem dias que duvidamos tanto. Tem dias que achamos que somos os crentes mais santos. Tem dia que a gente acha que nem crente é. E não obstante a tudo isso, o Senhor nos tem amado. Mas não é por quem somos, é por quem Ele é. Misericordioso, bom e fiel. Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem uma finalidade. E Ele vai explicar para nós agora qual é a nossa finalidade. Quando continua o texto, versículo 9, parte B, ele diz: você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Tem um propósito. Tem um propósito. Tem uma finalidade. Não é para ficar em casa engordando. Não é para ficar alisando o assento da cadeira da igreja. É mais para você gastar a sola do seu sapato do que propriamente gastar o assento do banco da igreja. É movimento, é ação, é trabalho. E que trabalho é esse? A fim de proclamar, está lendo o texto, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo chamado para proclamar. Nós somos este povo, para proclamar essa mensagem preciosa, a mensagem do Evangelho, a mensagem que muda histórias, a mensagem que muda cidades, a mensagem que muda lugares, a mensagem que muda o estado de uma pessoa perdida para uma pessoa salva, a mensagem que muda o estado de uma pessoa condenada ao inferno, a uma pessoa agora com vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos esse povo, chamados para proclamar. E eu quero, meus irmãos, que eu e você possamos entender uma coisa. O Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou do mundo, no sentido ético. No sentido ético de nós não nos envolvermos com o sistema. Ele nos tirou desse mundo. Mas em um sentido geográfico, Ele nos envia ao mundo. No sentido de que nós devemos ir. Nós devemos ir por todos os lugares. Nós devemos estar presentes com a mensagem. No sítio, na capital, na cidade do interior, nos condomínios, nas escolas, nos hospitais, no lazer, na faculdade, no escritório, no trabalho. Ele nos tirou do mundo no sentido de nós não nos envolvermos com esse sistema. E Ele mesmo nos envia para este mundo, a fim de que nós possamos levar esta mensagem lá no escritório, lá no trabalho, lá no lazer, lá no futebol, na cidade, na faculdade, onde estivermos.
sermos um povo que proclama a mensagem. Em 1897, Garanhuns estava vivendo uma epidemia. E os crentes foram instrumentos de bênção nas mãos de Deus. Hoje, 2020, nossa cidade, bem como o mundo, passa por uma pandemia. E no lugar de muitos crentes serem instrumentos de bênção, muitos crentes estão acuados, muitos crentes estão amedrontados, muitos crentes estão se afastando da sua identidade de proclamador, de anunciador. Irmão, uma palavra do Evangelho, dita da sua parte, da minha parte, a uma pessoa, pode livrar a vida de uma pessoa que está a um triz de um suicídio, que está a um triz de cometer uma tragédia com a sua própria vida. Um telefonema, uma mensagem no Zap, uma mensagem no Facebook ou no Instagram. E no lugar de muitos crentes ficar gastando tempo brigando com partidarismo na internet, porque agora tudo é polarizado, e se você é de um lado e eu sou de outro, a gente vira inimigo, inclusive evangélicos, enchendo as suas páginas de idiotices e de insanidades. Eu quero dizer para você, crente, e para mim também, que podemos usar o Zap, usar o Facebook, usar o Instagram, usar qualquer tipo de rede social, usar o telefone para dar um versículo, para dar uma palavra, na dependência do Espírito Santo. Não fique dizendo que não sabe falar, que não sabe fazer, porque o que falta para a gente não é falta de conhecimento, o que falta para a gente é paixão. É entender que as pessoas estão por esse mundo moribundas, aterrorizadas, sem esperança. E só a igreja tem a palavra da esperança. Só a igreja, só eu, só você. E mais, é uma responsabilidade sua e é uma responsabilidade minha. Porque existem pessoas e ambientes que você tem contato que eu nunca terei. Quem está lá é você. Quem está lá na firma é você. Quem está lá na empresa é você. Quem está lá no sítio é você. Quem está lá naquela faculdade é você. Então lá você é um missionário. Lá você é um representante de Deus. Lá você tem que proclamar a mensagem. Pela manhã, depois de ouvir aquela belíssima mensagem de hoje que o pastor Jean trouxe para a igreja no poder do Espírito Santo, uma irmã me procurou e disse: me ajude, pastor, eu quero proclamar essa mensagem, eu quero anunciar esse evangelho. Olha, eu lido com pessoas, pastor, e eu não falo para elas nada, mas eu quero que o Senhor me ajude, esboce alguma coisa para mim, me dê alguma coisa para que quando eu chegar lá diante dessas pessoas, eu possa falar do amor de Deus para elas. Eu quero fazer aqui um compromisso com você. Se você quiser ajuda, eu me disponho a lhe ajudar. Se você disser assim: pastor, eu tenho timidez, eu tenho dificuldade, eu preciso elaborar, nós estamos aqui todos os dias, de manhã e de tarde. Às vezes a gente até vai em casa almoçar. Mas nós estamos aqui todos os dias. Venha. Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, eu quero falar para o meu funcionário. Pastor, eu quero falar para meus amigos. Pastor, eu quero falar para aquilo ali. Nós estamos dispostos a lhe ajudar. O que nós precisamos, de fato e de verdade, é proclamar, é anunciar, é ser bênção na nossa geração. E só quem pode salvar essa geração é essa geração, meu irmão. 1897 já passou. Aqui a história diz que os crentes de Garanhuns foram bênção para a nossa cidade. E o que os crentes daqui a 50 anos ou a 100 anos falará a respeito da nossa geração de hoje. Pandemia mundial, o que os crentes de Garanhuns fizeram, o que os crentes da Quarta Igreja fizeram, como nós agimos diante dessa situação. Nós precisamos proclamar a mensagem. E o conteúdo da mensagem, em primeiro lugar, é o que passo a dizer para vocês neste momento. Mantenham os seus olhos na Escritura Sagrada. Versículo 9, parte B, eu repito. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma palavra aí, que ela vai ajudar a gente bastante no transcorrer da mensagem. A palavra virtudes, no grego, é a palavra aretes. E essa palavra tem em vista as grandes obras de Deus na história do seu povo. Essa palavra, ela, quando está falando de virtudes, ela está falando sobre duas coisas. A obra do Senhor Jesus Cristo em favor do homem, de libertá-lo do seu mundo de trevas, do seu mundo de pecado. Então, qual é o conteúdo dessa mensagem?
é anunciar Jesus, é anunciar a sua obra, é anunciar o seu sacrifício, é anunciar, como está escrito em João 14,6, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É anunciar para o desesperado, para o moribundo, para o pecador, para o bandido, para o corrupto, para o homossexual, para a lésbica, para anunciar o perdido, que em Jesus ele pode ser reconciliado com Deus. É anunciar que lá na cruz Jesus morreu, derramou seu sangue para salvar e resgatar o mais vil pecador, como fez com você, como fez comigo, de nos arrancar das trevas, de nos tirar das trevas. E agora isso não pode ser segredo. Nós não podemos conter a mensagem, nós precisamos repartir a mensagem. Repartir a mensagem, anunciar a mensagem e dizer para aquela pessoa: você não precisa ficar mais nessa escravidão. Há esperança para você. E falar para ela da obra de Jesus, daquele que veio, nasceu da Virgem Maria, vestiu pele humana, foi à cruz, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e através dele qualquer pessoa arrependida, com fé nele, tem acesso a Deus. E pode sair de um estado de condenação para um estado de salvação eterna em Cristo Jesus. As virtudes é a obra de Jesus. As virtudes também dizem respeito aos atributos de Deus. O conteúdo é o que Jesus fez, é a obra dele. E a gente pode pensar, por exemplo, em Paulo, quando estava preso, junto com Silas, amarrado, açoitado, apanhando. E o que Paulo faz? Louva. E o que Deus faz? Manda um terremoto exclusivo naquele lugar. Tudo começa a balançar, tudo começa a tremer. O carcereiro, responsável pelos presos, quando vê que os presos estavam soltos, ia suicidar, porque a responsabilidade era dele. E quando ia suicidar, Paulo diz: ei, não te faça nenhum mal, que nós estamos aqui. E o carcereiro, olhando aquela situação daqueles homens, ele diz: como eu faço para viver como vocês vivem? Em outras palavras, como eu faço para ser salvo? E qual foi a resposta de Paulo para aquele homem? Meu Deus, qual foi a resposta de Paulo para aquele homem? Crê no Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Crê no Senhor Jesus. É o conteúdo da mensagem. É Jesus. É Jesus que liberta, que salva, que perdoa, que transforma. Ainda em Atos capítulo 8, está lá o eunuco, viajando, lendo o texto de Isaías. Filipe, levado pelo Espírito Santo, chega lá naquele homem, e ele está ali sem entender. E esse texto aqui que eu estou lendo, fala de quem? Do próprio profeta ou de outro? E Atos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 35, por favor. E Atos capítulo 8 diz qual foi o conteúdo da mensagem de Filipe para aquele homem. 8:35 diz assim: então Filipe explicou para o eunuco, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe quem? A Jesus. O conteúdo da mensagem é Jesus. A mensagem que salva, a mensagem que liberta, ela é uma mensagem cristocêntrica. Ela é uma mensagem que precisa estar centrada em Jesus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos levar o evangelho genuíno, que fala da obra de Jesus, que fala que lá na cruz ele morreu, ele deu seu sangue em favor daquele que nele crê. Há salvação, há esperança, mas eu e você precisamos proclamar. Nós não podemos guardar esse segredo, nós precisamos anunciar. Quantas pessoas desesperadas na nossa cidade, quantas pessoas desesperadas próximas de você, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua rua. Um dia desses, uma mãe mandou para mim um vídeo da filha dela, 10 anos mais ou menos, gravando um vídeo evangelístico. Fiquei impactado. Até disse para ela: miserávelzinha, não invente de tomar o meu lugar. Pregando, 10 anos. Inclusive, temos poucos aqui, mas vou falar os jovens, os adolescentes. Use os canais. Vocês, adolescentes e jovens que querem ser influenciadores digitais, use, influencie. Não tem uma influência melhor do que o Evangelho de Jesus.
Use sua rede, diga: papai, mamãe, crie um canal para mim falar de Jesus. E não precisa ir para o IBN, nem para o SPN, nem para nenhum seminário. Precisa apenas você ter paixão e dizer: Jesus, me usa. Como minha sogra, que tem 80 anos e mexe melhor no WhatsApp do que eu, e fala: nós vai, nós vem, nós fica, mas passa a mensagem do Evangelho. 80 anos pregando no Zap, e tome mensagem, e tome divulgação. Daqui a pouco eu olho um lugar, está ela no Facebook, está ela não sei aonde, e pregando a mensagem do Evangelho, colocando Cristo no centro da mensagem. Ei, jovem que sabe mexer muito bem no celular, nessas coisas, crie um canal, faça alguma coisa, anuncie, mensagem de 1 minuto, mensagem de 3 minutos, mensagem de meio minuto. E nós outros, arrumemos alguma outra maneira, mas proclamemos a mensagem, com este conteúdo. Jesus Cristo deu a sua vida, e Ele pode salvar o mais vil pecador. Ainda outro conteúdo dessa mensagem fala a respeito dos atributos de Deus. Atributos de Deus são as características de Deus, as marcas de Deus, que nós devemos proclamar, que nós devemos anunciar. É dizer que Jesus sofreu, morreu e salva o pecador, mas dizer também das grandezas de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Toda a Bíblia fala dos atributos de Deus, mas nós podemos vê-los melhor e mais abundantes no livro dos Salmos, sobre sua bondade, sobre sua fidelidade, sobre sua santidade, sobre sua grandeza, sobre sua onipotência, sobre sua onisciência. E você dizer lá no seu trabalho, lá na sua faculdade: você sabia que Deus, Ele é onisciente? Você sabia que Deus, Ele é onipotente? E aí você puxa a conversa a chegar em Jesus. Porque as pessoas têm a ideia de um Deus distante, que criou tudo aqui, deu corda, deixou e cada um por si. Quando não, tem a noção de um Deus que está implorando, chorando, para que aquela pessoa o aceite, o receba. Não é esse Deus que a Bíblia revela. A Bíblia revela um Deus que está sentado no trono, revestido de glória e majestade, santo, 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 cheio de glória e de verdade. Um Deus que o Salmo 145 diz, versículo 8, que é benigno, compassivo, clemente, misericordioso. Por favor, abra sua Bíblia. Salmo 145, porque o bom é ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Amém. Abra a sua Bíblia, Salmo 145. Vamos pegar logo do versículo 3, falando de um atributo de Deus. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Deus é grande. Amém, irmãos? Deus é grande. Versículo 8. Deus é benigno. Deus é misericordioso. Deus é clemente. Ele é tardio em irar-se. Ele é de grande clemência. Versículo 9. O Senhor é bom. Ele é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Versículo 13, lá no final, 13 diz: o Senhor é o quê? Fiel. Então você apresenta esse Deus que é grande, que é bom, que é clemente, que é misericordioso, que é compassivo, que é fiel. E que o Salmo 139, de modo maravilhoso, apresenta Ele como um Deus onipresente. Veja Salmo 139. Salmo 139 apresenta Ele como um Deus maravilhoso, onipresente, onisciente, onipotente. Veja que coisa linda. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Esse é o nosso Deus. Ele conhece todas as coisas. O ontem, o hoje, o amanhã. As palavras nem saíram da nossa boca. E o pastor Hernando Dias Lopes diz que nós temos aqui dentro do nosso sistema, da nossa cabeça aqui, 10 mil palavras engatilhadas para cada palavra que nós vamos falar. 10 mil palavras. E ele disse que Deus já conhece até essas 10 mil palavras que nós nunca vamos falar, porque Ele é o Deus onisciente, que conhece tudo. Ele já conhece o amanhã, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente. Descansa em Deus, porque quando você chegar amanhã,
Deus já estará lá. Se você chegar amanhã, melhor assim, se você chegar amanhã, Deus já estará lá. Descanse no Senhor. O Deus onipotente é o conteúdo da mensagem. É Cristo, a sua obra. É Deus, os seus atributos. Bom, grande, fiel, justo, clemente, misericordioso, onisciente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Versículo 7. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É o Deus onipresente, amém, irmãos? Não temos como fugir, é o Deus inescapável. Está em todos os lugares, em alguns com a sua graça, em outros com a sua ira, mas Ele está em todos os lugares. Continua, olha o 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ei, você que está com medo de morrer do coronavírus, você só morre no dia, viu? De coronavírus, de câncer, de tuberculose, de acidente, de tiro, de facada, de atropelamento, você só morre no dia, porque o Deus onisciente, onipresente, onipotente, antes de você nascer, Ele já determinou todos os seus dias. Descanse, você nem vai antes e nem vai depois. Se você crer na Bíblia, olha aí o que está escrito aí. Ó. Todos os seus dias foram escritos, cada um deles, e determinados, quando nenhum deles ainda havia. É o Deus onipotente. Qual o conteúdo da mensagem que eu proclamo? A obra de Cristo. Os atributos de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sempre bom. Deus é bom. Vamos proclamar a quarta igreja. Vamos anunciar a quarta igreja. Vamos ser bênção nessa cidade, meus irmãos. Vamos anunciar Jesus a tantas mães, tantos pais, desesperados, aflitos, tantos filhos, tantos jovens aflitos, se entregando às drogas, ao suicídio, ao pecado. E muitas vezes nós estamos engordando com a mensagem que recebemos. Estudando, aprendendo. Mas essa mensagem não é só para a gente ouvir, essa mensagem é para a gente proclamar em nome de Jesus. É proclamar, é anunciar e contar com a soberania do Espírito Santo. Segundo lugar, para a gente terminar, a motivação da mensagem. Qual é a motivação para eu anunciar essa mensagem? Qual é a motivação para eu proclamar essa mensagem? Versículo 10. Vamos nós, por favor. Versículo 10. Todo mundo. Vamos ler junto o versículo 10? Vamos lá. Amém, irmãos? A obra que Deus fez na nossa vida. A misericórdia que nos alcançou. O fundo do poço do qual Deus nos tirou. Vós não erais povo, mas agora vós sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Eu quero que você lembre, por favor, de onde Deus lhe tirou. Mas não pense só isso já bastaria. Não pense só a sua situação de pecado, de mundanismo. Mas pense da situação que Deus lhe tirou. De filho da ira. Fora de Cristo. É isso que é o ser humano. Filho da ira. E agora em Cristo, nós deixamos de ser objeto da ira de Deus, para sermos
objeto do seu amor. Então a motivação é esta obra maravilhosa que Deus fez na minha vida e na sua vida. Porque antes de Cristo chegar, nós não éramos povo de Deus, embora nos considerássemos filhos de Deus, mas João 1,12 diz que filho de Deus é aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então nós éramos filhos da ira de Deus, mas alguém pregou, alguém falou, o Espírito Santo agiu, e nós saímos de uma condição de filhos da ira para objeto do amor de Deus. E isso deve ser motivação para que nós possamos proclamar a mensagem. Essa misericórdia que nós não tínhamos, chegou sobre a nossa vida. Sermos considerados o povo de Deus não fazia parte da nossa vida. Agora é uma realidade da nossa vida. Nós somos o povo santo de Deus. Falhos, pecadores, defeituosos, sim, mas amados por Deus. E garantidos para sempre pela obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Para que a gente tenha um entendimento claríssimo e inequívoco da obra de Deus na nossa vida, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo número 2 e vamos ver esta obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida, a qual deve nos trazer motivação para proclamar a mensagem. Preste atenção, eu vou ler e você acompanha. Olha o texto, olha a Bíblia, olha a palavra do Espírito Santo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a condição de quem está fora de Cristo e da qual nós estivemos um dia, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, glória a Deus por este mais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos crimes, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, crente, se alegre, porque você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a obra da evangelização, a obra da proclamação, a obra da anunciação, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Parênteses, você que está aqui e que ainda é um filho da ira, hoje você pode se tornar um filho da graça. Não saia daqui sem tomar essa decisão importantíssima na sua vida. Não saia daqui sem tomar a decisão de se render ao Senhor Jesus Cristo. E mesmo você, criado na igreja, que vive na igreja, que sua vida denuncia que você não é um crente, a sua vida denuncia que você não é um regenerado. Não interessa se você nasceu na igreja, cresceu na igreja, vive na igreja, mas você sabe que você não é um regenerado. As suas práticas lhe acusam. Hoje, você pode se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e ser alcançado por essa graça, e sair de uma situação de condenado
para uma condição de salvo pela graça de Jesus. E você que está flertando com o pecado, crente, freie e dê ré. E diga: Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Você, crente, que foi alvo dessa graça maravilhosa, mas está aí flertando com o pecado, se arrependa e viva em santidade para a glória de Deus. Eu termino. E quero dizer para nós, para você e para mim, que esta obra que Deus fez na minha vida, que Deus fez na sua vida, de que quando nós merecíamos o inferno, nós merecíamos morrer abraçadinhos com Satanás, mas Ele, com graça e com misericórdia, alcançou a nossa vida e nos deu um lugar no céu. O nosso lugar está reservado no céu por causa de Jesus. E nem profundidade, altura, nem fome, nem nudez, nem coisa alguma do presente ou do porvir há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querida igreja, querido irmão, dentro da sua peculiaridade, de extrovertido, de introvertido, de mais falante, de menos falante, da maneira que Deus lhe fez, proclame a mensagem, anuncie a mensagem, peça a Deus: Senhor, me dê amor, Senhor, me dê paixão, Senhor, me dê disposição. Eu preciso proclamar, porque se nós somos um povo de Deus, nós somos o povo que proclama. O missionário Dr. George Butler, que dedicou boa parte de sua vida, assim como John Wesley, assim como Whitefield, assim como Hudson Taylor, assim como Billy Graham, morreram, estão no céu. Mas eu e você estamos vivos. Eles não estão mais aqui para proclamar. Eles já cumpriram a parte deles. Eles já se envolveram naquela obra que sobrevive à nossa vida. Mas eu e você estamos aqui. E precisamos abrir a nossa boca e nos colocar à disposição para proclamar. Pois para isso fomos chamados. Porque se somos povo de Deus, somos chamados a proclamar. 3 coisas. Engaje-se na missão. Engaje-se na missão. Espalhe as boas novas. Evangelize, porque o tempo urge e a hora é agora. A hora é agora. Crie alguma coisa. Se quiser vir conversar com a gente, agora crie para fazer. Não é criar para trazer para os outros fazer e você não fazer. Crie alguma coisa. Crie algo, crie um trabalho, crie um evangelismo, crie uma ação, crie alguma coisa, de maneira que essa mensagem possa ser proclamada. Crie um aplicativo, crie um programa, crie um trabalho de mães, de mulheres, de crianças, de pai, de homem, crie alguma coisa. Ei, esse menino, vamos nós dois ali. Ei, vamos ali no orfanato, vamos ali no asilo, vamos ali na cadeia, vamos ali no hospital. Claro que eu estou falando para situações fora da pandemia, mas o que eu posso fazer dentro da pandemia? Eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar um Instagram, eu posso mandar um direct, eu posso fazer alguma coisa. Crie alguma coisa. Você que tem 60 anos, você que tem 10 anos, você que tem 80 anos, você que está vivo. Crie alguma coisa. Não fique gastando a sua energia miserável só para ganhar dinheiro, só para juntar tesouro nessa terra, morrendo, se desgastando, tendo piripaque. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Foi dito de manhã. Nós precisamos juntar tesouro no céu, meu irmão. Não é na terra, não. Então, que possamos dar um jeito, fazer alguma coisa, para a gente proclamar. Amém, irmão? Quando encontrar você amanhã, eu vou perguntar a você lá na rua. Está fazendo o que para proclamar? Sai. Vou perguntar. E não corra, não. Eu vou perguntar. Está fazendo o quê? Está fazendo o quê para proclamar? Para anunciar? Não, pastor, eu criei um aplicativo, eu estou mandando mensagem.
olha, tem uma senhorinha aqui dessa igreja com mais de 70 anos, e ela fica direto. Eu me sinto inútil, pastor, o que é que eu posso fazer? E faz. Meu Deus, 70 e poucos anos, e querendo fazer mais, e querendo, pastor, arruma um negócio desse aí para mim fazer, eu quero fazer, meu Deus. É paixão, meu irmão, é obediência, é voluntariedade. Todo mundo pode. Amém, irmãos? Ficar de pé, e a gente termina com Marcos, palavras do Senhor Jesus. Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, todo mundo com a Bíblia fechada. Meu Deus, meu Deus. Cadê a Bíblia aberta, irmão? Tudo doido para ir embora, para ver o Fantástico, para ver notícia de Covid. Marcos 16, 15 e 16. Diz a Escritura. Vamos ler juntos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Palavras do Senhor Jesus. E um dia, gente de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações, de Jupi, de Garanhuns, de Lagedo, de Catonho, de Angelim, de Palmeirina, de Bom Conselho, estarão adorando o Senhor Jesus. Porque um dia, Dr. Butler, você, Joaquim, José, Kleber, Pedro, Maria, João, proclamou. E nós estaremos todos juntos, adorando ao único digno de toda honra e glória, a saber, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Proclame, quarta igreja. Proclame, quarta igreja. Proclame, quarta igreja. Vamos cantar e em seguida nós vamos orar. Cantemos.